Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha ex me traiu, fugiu com um ex-presidiário e depois invadiu minha casa para roubar meu cofre. Eles achavam que iam se dar bem, mas acabaram presos em flagrante pela polícia. A melhor forma de começar isso é apontando que minha esposa, 28 anos, tinha um histórico de tomar decisões ruins antes de começarmos a namorar. Ela namorou alguns caras questionáveis, bebia muito e fazia muitas coisas estúpidas. Ela era uma verdadeira rebelde quando jovem. Por exemplo, ela conseguiu entrar na faculdade de medicina e largou o curso só para provocar o pai. Hoje eles se dão bem, mas ela ainda se arrepende de não ter terminado a faculdade. Enfim, os anos de criança selvagem já tinham ficado para trás, ou pelo menos era o que eu achava. Quando começamos a namorar, há 4 anos, ela era outra pessoa. Estava colocando a vida nos trilhos e jurava que tinha deixado aquele estilo de vida para trás. O fato de ela ser aberta sobre isso me dava um pouco mais de confiança. Ela tinha voltado a estudar e não bebia uma gota. Agora trabalhava em um escritório chato e não tocava em nada mais forte que café. Mas essa mudança não durou muito, e eu não fazia ideia de que tudo estava prestes a desmoronar. Começou com os sinais clássicos. Às vezes ela chegava tarde em casa e, quando eu perguntava onde tinha estado, geralmente dizia que estava com amigos. Depois veio a mudança de humor em relação a mim, que parecia acontecer do nada. Às vezes ela era super carinhosa e grudenta, e eu sentia que tinha a esposa mais dedicada do mundo. Parecia até forçado, como se estivesse tentando compensar os outros momentos em que ficava fria e distante. Ela passava horas me ignorando quando entrava nesse estado. A falta de consistência me deixava maluco, e comecei a me preocupar. Uma coisa sobre mim é que não deixo esse tipo de coisa rolar por muito tempo. Então, um dia, quando ela estava em um de seus momentos mais receptivos, disse que precisávamos conversar. Apontei todas as minhas preocupações. Como ela simplesmente chegava tarde sem avisar, como me sentia quando ela mudava de humor de repente e me ignorava por horas. Falei que éramos parceiros e que precisávamos nos comunicar e trabalhar juntos se houvesse algum problema. Ela apenas ficou olhando para o nada por um tempo, sem dizer nada. Fiquei confuso. Ela estava com raiva de mim? Eu a tinha ofendido de alguma forma. Foi então que ela falou. Disse que estava esperando o momento certo para me contar algo e sentia que esse momento tinha chegado. Só de ouvir essas palavras, já me deu um frio na espinha. Não havia como algo bom vir depois disso. Me preparei para ouvir algo ruim, e ainda assim, foi como levar um soco no estômago. Ela me contou que estava saindo com outra pessoa. Isso já durava algumas semanas, e ela queria me contar, mas não sabia como. Fiquei ali tentando absorver a informação. Queria acreditar que era uma piada de mau gosto, mas ela estava séria. Parecia até prestes a chorar. Foi estranho. Eu estava olhando para a mulher que amei por anos, mas parecia que estava encarando uma completa estranha. Eventualmente, perguntei quem era. Ela ficou em silêncio de novo e não conseguiu me encarar ao dizer o nome dele. O motivo pelo qual não conseguia me olhar era porque o cara, Jason, era o ex dela. O mesmo com quem ela tinha terminado poucos meses antes de começarmos a namorar. Ela estava envergonhada por estar me traindo com o ex. E deveria mesmo estar. Era patético. Jason não era apenas um ex qualquer. Ele era, supostamente, o cara que tinha feito ela cair na real. Ela dizia que ele era tóxico, manipulador e sempre se metia em encrenca. Já o chamou de o maior erro da vida dela. Quando ele foi preso por espancar alguém até ficar inconsciente em um bar, ela decidiu mudar de vida. E agora estava me dizendo que escolhia ele em vez de mim. Uma parte de mim queria protestar. Queria perguntar por que ela escolheria um criminoso fracassado em vez de um marido amoroso e estável. Não fazia sentido. Eu estava desesperado para entender o raciocínio, mas não perguntei. Não iria competir com alguém como o Jason. Se ela queria se rebaixar a esse nível, que fosse. Eu não ia jogar minha dignidade fora só porque ela não tinha amor próprio. Então fiquei ali, em silêncio, sem pedir mais detalhes. Perguntei o que viria depois. Eu sabia o que nos esperava. Estávamos acabados, mas queria saber qual era o plano dela para o futuro. Lembrei a ela que estávamos economizando para comprar uma casa. Queríamos ter filhos. Estávamos até falando sobre ela voltar à faculdade. Jason não ia dar nada disso para ela. Não falei isso para tentar reconquistá-la. Eu só queria que ela percebesse o erro horrível que tinha cometido. Mas ela não percebeu nada. Ela apenas ficou com raiva de mim. Disse que o Jason tinha mudado na prisão e que havia dado a volta por cima. Alegou que achava que já tinha superado ele, mas que só estava me usando para seguir em frente enquanto ele estava preso.
O coração dela ainda pertencia a ele. Disse que percebeu isso quando se encontraram pouco depois que ele foi solto. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela soava como uma idiota. Estava jogando fora a nossa vida por causa de uma fantasia romântica estúpida com um cara que foi preso por espancar alguém por uma besteira qualquer. Me lembrou aquelas mulheres tolas que se apaixonam por serial killers. Eu não supliquei nem chorei. Disse que entendia e mandei ela ir embora. Ela me encarou de olhos arregalados. Estava obviamente confusa, embora eu não entendesse por quê. Talvez esperasse que eu lutasse por ela. Isso não ia acontecer. Ela me mostrou o quanto achava que valia, e eu não ia me rebaixar ao mesmo nível. Tudo o que ela disse foi: é só isso. Eu perguntei o que mais ela queria. Queria ir embora para ficar com o Jason, e ela estava livre para isso. Eu não ia segurá-la, mas ela não podia mais ficar ali. Eu não dormiria na mesma casa que a mulher de outro homem. Eu não era como ela. Ela apenas me encarou em silêncio. Dava para ver que se sentiu ofendida pela maneira como franziu a testa. Quando falou, disse: então você não se importa comigo nem um pouco. Respondi que me importava sim. Eu tinha amado ela mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Mas ela mesma tinha acabado de dizer que escolheu outra pessoa no meu lugar. E agora, eu não me importava mais. Ela disse que não era tão simples assim. Que as pessoas não podiam simplesmente desligar os sentimentos assim, de uma hora para outra. Eu não respondi. Sabia que ela só estava tentando justificar o envolvimento com o Jason. Só disse para ela ir embora. Ela não discutiu. Provavelmente ela e Jason estavam ansiosos por esse momento há tempos. O dia em que poderiam ficar juntos. E agora ele tinha chegado. Ela arrumou suas coisas enquanto eu fiquei sentado na sala, ainda tentando me recompor. Gostaria de acreditar que fiz um bom trabalho mantendo a calma, mas por dentro eu estava destruído. Minha vida inteira tinha virado de cabeça para baixo, por causa de um ex-inútil que eu achava que já era passado. Eu queria gritar e quebrar coisas, mas não queria dar a ela o gosto de ver o quanto me machucou. Ela tentou falar comigo algumas vezes enquanto fazia as malas, mas eu a ignorei completamente. Nem reconheci a presença dela até que estivesse com tudo pronto para sair pela porta da frente. Ela ligou para o Jason, e ele já estava esperando no carro. O cavalheiro sequer se deu ao trabalho de descer para ajudar com as caixas. Fiquei ali parado, observando ela se esforçar para colocá-las no carro. Jason e eu trocamos olhares, ele fez um aceno com a cabeça, mas eu nem me mexi. Apenas fiquei encarando os dois até que foram embora. Quando entrei de volta em casa, desabei no sofá. Me sentia vazio. Nosso casamento já vinha esfriando nas últimas semanas, mas agora a casa em si parece fria. Ainda não contei para ninguém o que aconteceu. Nem para meus amigos, nem para minha família. Não sei bem porquê. Acho que preciso de um tempo para lidar com isso sozinho antes de envolver outras pessoas. Essa é a primeira vez que falo sobre isso com alguém. Embora eu nem saiba se conta, já que estou anônimo aqui. De qualquer forma, tem sido útil poder desabafar em algum lugar. Voltei com uma atualização da minha postagem original, e não é o que você esperava. Nem eu consigo acreditar no que aconteceu. Tudo tomou um rumo completamente inesperado. Mas antes de mais nada, quero agradecer de verdade a todos que me mandaram mensagens de apoio e conselhos. Não acho que eu estivesse em risco de fazer mal a mim mesmo, como alguns pensaram, mas foi bom saber que havia pessoas que se importavam. Também segui o conselho de procurar meus amigos e minha família. Contei a eles o que aconteceu, e todos me apoiaram muito, o que me ajudou a superar os momentos difíceis. Demorei cerca de uma semana para voltar ao meu estado normal. Quando consegui pensar com objetividade, fui atrás do meu próximo passo: o divórcio. Ela já estava morando com outro homem, e nós ainda estávamos legalmente casados. Não gostava nada dessa ideia. Achei que o melhor para superar tudo seria cortar o vínculo de vez, o quanto antes. Procurei um advogado especializado em divórcios para dar início ao processo. Ele me ajudou a manter os pés no chão, explicando como essas coisas normalmente funcionam. Parecia que seria simples, já que não tínhamos filhos nem bens valiosos para disputar. Mas ele me alertou para não baixar a guarda. 9 em cada 10 divórcios são complicados, e as coisas sempre podem piorar. Na época, eu não fazia ideia de como ele estava certo. Tudo começou quando congelei nossa conta conjunta. Meu advogado me orientou a proteger meus bens, e isso incluía qualquer conta compartilhada. Ela poderia sacar quanto quisesse dali. Tínhamos o fundo para a casa nessa conta conjunta, e eu preferia morrer a deixar ela levar aquele dinheiro embora. Não sei se ela recebeu algum alerta do banco, mas me ligou no dia seguinte perguntando por que eu tinha bloqueado a conta. Ela estava assustada, como se eu tivesse esvaziado a conta. Expliquei que só havia congelado o acesso por uma questão de justiça,
Seria o tribunal quem decidiria o que fazer com o dinheiro. Ela não gostou nem um pouco dessa resposta. Começou a gritar comigo, me acusando de tentar sabotar sua vida. Disse que o Jason precisava de dinheiro para abrir um negócio e que metade daquele dinheiro era dela. Então, além de regenerado, o Jason agora era um empreendedor também. Jason parecia mesmo um pilar da comunidade. Lembrei a ela que fui eu quem depositou a maior parte do dinheiro naquela conta. Dizer que ela tinha direito à metade era forçar a barra. Mas, de qualquer forma, não importava. O juiz decidiria. Depois disso, ela e o namorado criminoso poderiam fazer o que bem entendessem com a parte dela. Eu esperava uma divisão igualitária. Tinha conversado com meu advogado várias vezes sobre isso, e ele me garantiu que era o padrão nesses casos. Mas, quando o divórcio foi finalizado, fiquei com uma parte maior da poupança, cerca de 60%. Me pareceu justo, já que fui quem contribuiu mais com aquele valor. Também teve o fato de ela ter me traído, claro. Mas minha ex-esposa esperava algo diferente. Aqueles 10% a menos pareceram ser a gota d'água para ela. A verdade é que tínhamos guardado uma quantia considerável para a casa, então os 40% dela ainda era um valor bem expressivo. Inclusive, era mais do que ela havia contribuído. No fim das contas, ela saiu até no lucro. Mas se recusava a aceitar isso. Ela começou a me ligar sem parar. Atendi nas primeiras vezes, mas tudo o que ela fazia era me xingar e exigir a parte justa do fundo da casa. Respondi que ela já tinha recebido mais do que justo segundo a decisão do tribunal, e que não daria um centavo a mais. Como esperado, ela não ficou nada feliz com isso. Quando as ligações começaram a ficar mais agressivas, parei de atender. Foi então que ela começou a me ligar de outros números. Acho que começou a usar o número de amigas, ou talvez celulares descartáveis, embora eu não faça ideia de como conseguiu tantos. Bloqueei todos e passei a ignorar qualquer número desconhecido. Um dia, uma ligação dela passou despercebida, e eu atendi. Aproveitei para avisar. Se ela continuasse, eu chamaria a polícia e registraria uma queixa por assédio. As ligações pararam, mas as coisas pioraram de outro jeito. Aconteceu numa noite em que fui comemorar o aniversário de um amigo. A festa se estendeu até tarde, e todos bebemos um pouco. Eu não estava bêbado, mas também não estava em condições de dirigir. Então, peguei uma carona para casa com 3 dos meus amigos. Quando eles me deixaram, notei que a porta da frente estava entreaberta. Fiquei paralisado na hora. Aquilo foi tão chocante que o efeito do álcool passou imediatamente. Eu tinha certeza absoluta de que havia trancado a porta antes de sair. Meus amigos notaram que eu estava encarando a porta e vieram ver o que estava acontecendo. Contei o que tinha percebido e disse que tinha certeza de que alguém tinha invadido minha casa. Ao olharmos mais de perto, vimos arranhões e lascas no batente da porta. Alguém a forçou para entrar. Liguei para a polícia imediatamente. Estávamos todos preocupados com a possibilidade de o invasor ainda estar dentro da casa. Então esperamos do lado de fora até a polícia chegar. Eles chegaram em cerca de 10 minutos. Àquela altura, já achávamos que a casa estava vazia, mas ainda assim preferimos esperar. Quando os policiais chegaram, fizeram uma varredura na casa, mas ninguém estava lá dentro. Eles me pediram para verificar se algo estava faltando. Dei uma boa olhada e, à primeira vista, nada parecia fora do lugar. Os objetos de valor ainda estavam lá, e nada havia sido revirado ou quebrado. Se não fosse pela porta da frente, eu provavelmente nem teria percebido que alguém entrou. Por um momento, pensei que pudesse ter sido só um bando de adolescentes invadindo por diversão. Mas então lembrei do meu cofre. Eu guardava um cofre no cômodo que usava como escritório em casa. Era um cofre de tamanho médio, que precisava de 2 pessoas para ser carregado, ou uma só, com muito esforço, e ele não estava mais lá. O resto das coisas no escritório permanecia intacto, mas o cofre havia sumido. Avisei os policiais, e eles pensaram a mesma coisa que eu. Alguém foi direto ao cofre, o que indicava que sabiam onde ele estava. Perguntaram quem tinha conhecimento disso, e eu disse a verdade. Apenas minha ex-esposa sabia da existência do cofre e do que havia dentro dele. Eles começaram a fazer o boletim e me pediram os detalhes sobre ela. Contei tudo, inclusive o divórcio e toda a confusão envolvendo o fundo da casa. Também mencionei o novo namorado dela. Eu tinha uma forte suspeita de que ela contou para o Jason sobre o cofre, e que eles o roubaram para compensar o dinheiro que achavam que eu devia a eles. O cofre guardava bens valiosos que poderiam valer milhares de dólares, se a pessoa soubesse o que estava fazendo. Havia uma carteira de criptomoedas com acesso a alguns milhares de dólares em Bitcoin. A unidade era protegida por senha, então não seria fácil acessar, mas mesmo assim, eu não queria perder. Também havia outros itens valiosos, incluindo um relógio de herança que ganhei do meu avô, com valor sentimental e monetário. Minha ex sabia de tudo isso. Ela não sabia a senha do cofre,
o que explicaria por que eles levaram ele inteiro, se realmente foram eles. A polícia não comentou muito sobre minha teoria. Disseram apenas que iriam investigar. Mas eu vi o interesse nos olhos do policial quando mencionei que o Jason estava em liberdade condicional recentemente. Quando os policiais foram embora, liguei para um chaveiro 24 horas para consertar a porta da frente. Meus amigos ficaram comigo até ele terminar. Eles até falaram em visitar o Jason para dar uma lição nele. Eu disse que preferia deixar a polícia fazer seu trabalho, mas agradeci pelo apoio. Assim que o chaveiro terminou, fui para a casa de um dos meus amigos dormir por lá. Não me sentia seguro dormindo na minha casa depois do arrombamento. Jason me parecia o tipo de pessoa que voltaria para fazer alguma besteira, especialmente se não conseguisse abrir o cofre. Na tarde seguinte, recebi uma ligação do detetive responsável pelo caso. Ele disse que haviam mandado uma equipe para falar com Jason e minha ex-esposa. Disseram a ele que queriam conversar sobre um roubo na vizinhança. Jason concordou em falar, mas estava visivelmente nervoso. Falava por uma fresta da porta e negou saber de qualquer roubo. Então minha ex saiu para ver com quem ele falava. Segundo os policiais, ela estava bêbada e ficou furiosa ao ver a polícia ali. Ela abriu a porta para conversar, e foi quando os policiais conseguiram ver o cofre, coberto parcialmente por um cobertor, no corredor da casa. De acordo com o oficial, isso foi o suficiente para que eles pudessem entrar legalmente e apreendê-lo como prova. O cofre estava cheio de arranhões ao redor da porta e do teclado. Claramente, eles tentaram arrombá-lo e falharam. Eles deram uma desculpa esfarrapada, dizendo que tinham achado o cofre na rua e que iriam devolvê-lo mais tarde. Ambos foram presos na hora. Jason foi preso por roubo e posse de propriedade roubada. Minha ex também foi levada, mas apenas para interrogatório. Ela ainda não havia sido formalmente acusada, mas o detetive me disse que isso poderia mudar. O depoimento dela era inconsistente e ela estava defendendo a posse do Jason sobre o cofre. Segundo a polícia, era só questão de tempo até conseguirem provar seu envolvimento. Fui até a delegacia para confirmar que o cofre era meu. Era apenas uma formalidade, todos sabiam que era. Eu ainda tinha a nota fiscal. Consegui abri-lo na primeira tentativa, e todos os meus bens estavam lá. Os discos rígidos, documentos, o relógio de família e o dinheiro emergencial. A polícia perguntou se eu queria prestar queixa, e respondi com prazer que sim. Eventualmente, minha ex também foi formalmente acusada. Quando Jason percebeu a encrenca em que se meteu por violar a condicional, resolveu cooperar totalmente. Admitiu aos detetives que a ideia tinha sido dela. Queriam se vingar de mim por eu ter tirado 10% do dinheiro dela. Ela falou sobre o cofre e o valor do que tinha dentro. Deu a ele a senha, mas eu havia mudado a senha logo depois que ela se mudou. Por isso ele não conseguiu abrir. Quando perceberam que não conseguiriam acessar o conteúdo, invadiram a casa e levaram o cofre inteiro para o carro dele. 2 gênios do crime. Ela foi acusada de associação criminosa e posse de propriedade roubada. Ainda não foram condenados, mas o processo está em andamento. Ambos estão enfrentando acusações criminais graves, e meu advogado disse que eles devem pegar uma pena significativa. O histórico de crimes do Jason significa que ele vai se dar muito pior. Minha ex talvez consiga uma pena leve se declarar culpada, mas tenho um forte pressentimento de que ela não vai. Engraçado como eu me senti aliviado por finalmente não ter que lidar com ela em tribunal. Só para vê-la cometer outro erro estúpido e me arrastar de volta para o tribunal ao lado dela. Ela conseguiu pagar fiança, mas o Jason não teve a mesma sorte. A violação da condicional dele o levou de volta direto para a prisão enquanto espera pelo julgamento. Minha ex não tentou me contactar desde então. Tenho certeza de que ela não seria burra o bastante para me assediar de novo enquanto está com a liberdade por um fio. Curiosamente, toda essa confusão me deu um certo senso de encerramento. Claro, invadiram minha casa e roubaram minha propriedade. Mas isso abriu meus olhos para o quanto minha ex caiu na vida. Vê-la algemada, ao lado de um sujeito como o Jason, me fez perceber o quão sortudo eu fui por ter saído da vida dela. Ela terminar comigo foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Se você estiver passando por algo parecido, quero que saiba o que eu precisei aprender da pior forma. Às vezes, pessoas tóxicas se afastam da sua vida sozinhas. Outras vezes, você é quem precisa afastá-las. Vai ser difícil no começo, mas é o melhor a se fazer. Deixe que elas bebam do próprio veneno, enquanto você continua prosperando. Essa é, de verdade, a melhor vingança que se pode ter. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.